Sejam bem-vindos à nossa segunda aula grátis. E nessa aula, daremos continuidade ao assunto que foi abordado na primeira aula. O assunto sobre quedas de tensão, onde nós estudamos um circuito bastante simples, utilizando duas lâmpadas em série, com uma chave, ligadas a uma fonte de 12 volts. Nesse circuito prático, o que foi feito? Nós pegamos uma lâmpada de 12 volts, utilizada em automóveis. Foi feita a soldagem aqui de um fio nessa extremidade, junto com uma chave bem simples, uma chave de até 3 amperes, onde foi soldado aqui um lado da chave direto na lâmpada e o outro lado da chave eu vou ligar na nossa fonte de bancada, para estar mostrando para vocês toda aquela teoria que foi demonstrada no quadro. Aqui na saidinha da lâmpada eu peguei um outro fio e vou ligar no negativo da fonte, que vai ser a nossa referência, nosso terra. Eu vou ligar aqui o ponto de referência e com a garra jacaré vermelha eu vou ligar no positivo. Percebam que a lâmpada não acendeu. Mas vamos fazer a análise da maneira como já estudamos no quadro, na teoria. Eu vou pegar aqui o multímetro, vou colocar esse multímetro em escala de tensão contínua, que é esse símbolo aqui. Esse símbolo que tem um traço e vários risquinhos, uma linha tracejada e uma linha reta aqui, simboliza então tensão contínua. Colocando para tensão contínua. Ponta preta. A ponta preta do multímetro é muito importante. É importante que você mantenha ela sempre na sua referência. Na maioria dos casos, a sua referência sempre vai ser o negativo da fonte. Em alguns outros casos, você vai mudar a sua referência, mas, para a maioria deles, o negativo da fonte. E com a ponta vermelha, você vai fazendo as medições. É sempre importante manter a ponta preta parada no circuito e, a partir daí, realizarmos as medições. Por que isso é importante? Percebam que quando eu coloco a ponta vermelha junto com a preta, rapidamente aparece um símbolo de negativo ali. Perceberam? E está te mostrando que ali realmente é um ponto negativo, é o mesmo ponto. E vamos lá, medindo então a saída da fonte, a fonte está ajustada em praticamente 12 volts, eu vou medir direto na saída. Está dando 12,6 volts. Que é praticamente o que a fonte me fornece lá, 12,6 volts. Agora eu vou medir deste lado da chave. Quanto eu tenho? 12,6 volts, 12,5. 12,6, que é a mesma tensão daqui. Como esse fio é de baixíssima resistência, não temos então uma queda de tensão nesses dois pontos. O que mostra, se temos uma tensão aqui de 12,6 deste lado e 12,6 desse, já podemos concluir que não está circulando corrente por aqui. Agora vamos medir o outro lado da chave. Do outro lado da chave, 0,0 volts. Tem uma diferença, tem uma pequena tensão ali, agora parece que estabilizou, 0 volts, que é o correto. 12,6 de um lado da chave, do outro lado da chave, 0 volts. Por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque a chave está na posição desligado. A chave está na posição desligado, ou seja, chave aberta. Vou fechar a chave. Fechou a chave, acendeu a lâmpada. Uma vez que eu fechei a chave, então, acendeu a lâmpada. Vamos medir a tensão aqui para ver como que se comporta a tensão. Vamos ver então como se comporta a tensão a partir do momento que a chave se encontra na posição fechada, na posição on, na posição ligado. Então, aqui, deste lado da chave, eu tenho praticamente 12 volts, 11,9. Do outro lado da chave,
a mesma tensão. Então temos um curto. A chave fechada se comporta como um curto, cuja resistência é muito baixa, muito próximo de 1 ohm, permitindo então que a corrente circule livremente de um ponto para o outro. Seguindo então o condutor para este lado da chave, da lâmpada, aliás, 11,9. Por que temos a mesma tensão daqui? Na prática, é o mesmo ponto. O mesmo ponto. Nós temos que encontrar aonde a tensão está caindo, pois ela vai cair sobre a maior resistência do circuito. Se aqui está deste lado da lâmpada 11,9, do outro lado 0 volts, ou seja, toda a queda de tensão da fonte está caindo sobre a lâmpada e ela acende. Agora vamos simular um defeito, como nós aprendemos no quadro também. A chave aqui está na posição ON. Se essa chave estivesse na posição ON e a lâmpada estivesse apagada, teríamos duas probabilidades de defeito. Ou o defeito está na chave ou na lâmpada. Através da medição das tensões, como eu mostrei no quadro, seguindo aquela técnica de queda de tensão, conseguiríamos então determinar se é a chave ou se é a lâmpada que está com defeito. Eu vou soltar essa referência aqui. A lâmpada vai apagar, porque agora o circuito está aberto. Não tem como circular corrente, porque eu criei uma ruptura no circuito. Digamos que essa ruptura seja realmente um defeito no equipamento, na fiação, qualquer que seja. Ponta preta na minha referência. Ah, mas mesmo desligado, professor? Mesmo desligado. Está desconectado, tem uma ruptura aqui. E agora eu vou medir todo o circuito para achar qual é o defeito. Medir aqui, quanto eu achei? 12,6 volts. Vamos medir aqui desse lado da chave, que é a continuação desse condutor, e vamos verificar qual que é a tensão. 12,6, mesma tensão daqui, ou seja, realmente não está circulando corrente nesse circuito. Do outro lado, quanto tem? 12,6, a mesma tensão. Seguimos então para a lâmpada, aqui 12,6. Medindo do outro lado da lâmpada, 12,6. Vamos seguindo o condutor, 12,6, e agora do outro lado, 0 volts. Ou seja, a maior queda de tensão é a própria ruptura, a abertura no circuito. Então aqui está o defeito. Tenho 12,6 de um lado, 0 do outro, circuito completamente aberto. Refiz a conexão, um jumper que seja ligando aqueles dois pontos, ou se é um fio, você cortou, refez a ponta do fio e soldou no lugar, restabeleceu o funcionamento do circuito, agora pode circular corrente novamente. Medimos então aqui novamente e o circuito está funcionando. Se fosse um circuito aberto, aqui a lâmpada também não funcionaria. Mas o que vai acontecer? Ponta preta na referência, eu medi aqui na fonte, tem tensão. Medi aqui, 0 volts, ou seja, o circuito está aberto nesse ponto. Toda a queda de tensão está caindo aqui. Uma vez que eu descobri que o circuito está aberto nesse ponto, efetuo o reparo, a lâmpada volta a acender. Percebam então o quanto é importante que se domine esses detalhes de análise de defeitos, para poder estar agilizando a busca por um defeito em um circuito, utilizando técnicas que fazem uso de lógica e não simplesmente macetes. Vamos agora simular um outro defeito. A lâmpada, a chave, aliás, está na posição fechada, deveria estar circulando corrente. Vamos medir a tensão na fonte, 12,6. Aqui na chave, 12,6. Percebam que tem uma espécie de mau contato, que a lâmpada acendeu e apagou rapidamente. Foi proposital. Aqui, 12,6. E dá uma certa oscilada, mas é porque eu não estou conseguindo apertar
perfeitamente aqui a ponta de prova do multímetro na chave. Mas nós sabemos que tem 12,6 ali. Medindo do outro lado aqui. 12,6, a mesma tensão, ou seja, não está circulando corrente, o circuito está aberto. Tenho 12,6 aqui e na lâmpada 0. Então, ou o circuito estaria aberto, ou o próprio filamento da lâmpada estaria aberto, criando então a maior resistência do circuito. Toda a queda de tensão da fonte cai sobre ela. Uma vez que eu efetuo o reparo, a lâmpada acende, passamos então a ter queda de tensão aqui do outro lado da lâmpada. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula. Foi uma aula prática, onde nós provamos então toda a teoria que estudamos na aula anterior. E se você realmente gostou e quer continuar esse treinamento, receber ainda mais informações desse tipo, informações ainda mais avançadas, porque essa foi realmente uma aula básica, introdutória, para que vocês comecem a entender um pouco desse mundo da análise de defeitos, mostrando para vocês uma das primeiras técnicas e também uma das técnicas mais importantes, né, que é a técnica de análise de defeitos a partir de queda de tensão. Se você gostou e quer aprender muito mais sobre todos esses temas, então clique no botão abaixo para conhecer o nosso treinamento completo. É isso aí, pessoal. Conto com vocês. Até a próxima.